Em 1750, o trono português passa a ser ocupado por Dom José I, que nomeia para o cargo de primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. De 1750 até 1777, Portugal e Brasil viverão um período conhecido como Era Pombalina. Mas quais são as medidas da Era Pombalina em relação ao Maranhão? Quais são as iniciativas? Quais as consequências da Era Pombalina para o Maranhão? Pois bem, o Marquês de Pombal nomeou para o cargo de governador do Maranhão o seu irmão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Ele vai governar de 1750 até 1759. O Pombal ordenou para o Maranhão, visando intensificar a exploração sobre a região, a criação do Estado Colonial do Grão-Pará e Maranhão, com capital em Belém, porque o Pará tinha uma vida econômica mais dinâmica do que o Maranhão, Belém era mais desenvolvida que São Luís, e também ordenou a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Não confundam a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, lá da Revolta de Beckman, com a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão do Marquês de Pombal. A Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão deveria ser responsável pelo desenvolvimento econômico da região, né, por investimentos na produção agrícola. Dessa maneira, ela vai estimular a produção algodoeira em larga escala, e havia um mercado consumidor em expansão nesse período para o algodão, e o algodão acaba se transformando no principal produto da economia maranhense por muito tempo. Ele também fortalece a prática da escravidão africana aqui no Maranhão, que era praticada, mas predominava a escravidão indígena, coisa que faz com que o Maranhão acabe se transformando numa das quatro regiões economicamente mais importantes aí no contexto do mundo colonial português, né? A atividade agrária exportadora do algodão e a exploração em larga escala da mão de obra africana. Tudo por conta da presença do Marquês de Pombal e da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Esse momento aí de pujança econômica do Maranhão vai se estender até por volta do início do século XIX, quando a companhia acaba sendo fechada e o contexto maranhense começa a passar por transformação. No dia 7 de setembro de 1822, estoura ali no Rio de Janeiro e em São Paulo, o movimento independentista do Brasil, liderado pelo príncipe Dom Pedro. Ele deu o famoso grito do Ipiranga e, a partir daí, num processo bastante complexo, diversas regiões do Brasil foram progressivamente aderindo ao movimento de independência. Algumas demoraram a aderir, como é o caso do Maranhão, como é o caso da Bahia. O Maranhão, por exemplo, só vai aderir ao movimento de independência do Brasil no dia 28 de julho de 1823, ou seja, demoramos bastante. A grande questão é que aqui no Maranhão nós tínhamos uma situação bastante sui generis. O movimento de independência ele se reveste de um conflito local. As questões nacionais aqui são menos relevantes que as questões locais. Aqui no Maranhão nós temos, nesse momento em que a independência está sendo discutida lá em São Paulo, Minas e Rio, aqui no Maranhão, a elite local ela está disputando entre si o controle sobre o território maranhense. De um lado, nós temos os grandes proprietários rurais, situados sobretudo no interior da província, que são adeptos da independência por entenderem que, dessa maneira, eles podem tomar o controle político sobre a província do Maranhão. Do outro lado, nós tínhamos os comerciantes portugueses, localizados sobretudo aqui em São Luís, que eram contrários à independência exatamente por entenderem que a independência iria prejudicar seus interesses econômicos, seus interesses políticos, por entenderem que a independência iria contribuir para a perda, para que essa elite de comerciantes perdesse os seus monopólios diretamente com Portugal e etc. Então, uma vez que em São Luís ficava difícil, né, o crescimento
desse movimento independentista, instala-se aqui na capital uma junta governativa que impede que as ideias independentistas cheguem até aqui. Por outro lado, essas ideias acabam penetrando no Maranhão a partir do interior, ali no seio dos grandes produtores de algodão. E esse movimento começa aqui no Maranhão a partir do interior, se expandindo até a capital. Por isso a gente costuma dizer que a adesão do Maranhão à independência do Brasil foi um movimento do interior para a capital, ou seja, de dentro para fora, uma vez que os grandes proprietários rurais do interior da província começaram o movimento e São Luís foi uma das últimas regiões a aderir. Como eu já disse para vocês, a partir da segunda metade do século XVIII, com a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, o território maranhense finalmente vai ser inserido no contexto agrário, exportador, latifundiário, escravocrata africano do mundo português. A Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão fomenta o desenvolvimento algodoeiro, que por sua vez utiliza a mão de obra africana escravizada em larga escala, e esse algodão era todo fornecido para o mercado internacional, sobretudo o mercado inglês. Por conta de toda essa pungência econômica, o Maranhão acaba se tornando a quarta economia do Brasil. Eu só queria explicar o seguinte: o Maranhão é a quarta economia de uma colônia, então toda essa riqueza produzida ela não é investida em favor do Maranhão, ela enriquece uma elite colonial composta de comerciantes e grandes proprietários rurais, ela fortalece a metrópole, mas ela não é revestida para a população, para a província ou muito menos para a capital. Então nós temos uma elite que investe muito no enfeite, investe muito na suntuosidade dos casarões, na suntuosidade das fachadas desses casarões. Será utilizada toda uma azulejaria portuguesa, né, que vai tornar uma parte ali da província do Maranhão, ali uma parte da capital da província do Maranhão, que é São Luís, no que é hoje, né, patrimônio histórico da humanidade. Mas lembrando que ali, naqueles azulejos, tem sangue africano, que aquela pungência toda foi construída a partir da exploração da mão de obra africana, a partir de muita violência. Isso é importante que seja destacado. Ao mesmo tempo, nós temos o surgimento de uma elite letrada no interior do Maranhão que vai evocar para si ares de uma intelectualidade europeia inspirada em modelos franceses, em modelos portugueses e coisas desse tipo. Mas também é o momento em que ocorre a balaiada, sobre a qual falarei no próximo vídeo. A balaiada ela foi um movimento de cunho popular que ocorreu no interior do Maranhão entre os anos de 1838 e 1841. Repito, um movimento de forte cunho popular, ocorrido essencialmente no interior do Maranhão. Esse movimento reflete o alto nível de agitação e de instabilidade do Brasil e do Maranhão durante um período da monarquia conhecido como período regencial. Aqui no Maranhão nós tínhamos os conflitos políticos, tínhamos toda uma situação econômica e uma situação social que refletiam a situação do resto do Brasil. No Brasil, dois grandes partidos políticos se degladiavam pelo poder, o liberal e o conservador. No Maranhão, o Partido Liberal era chamado de Partido Bem-te-vi e o Partido Conservador era chamado de Partido Cabano. Esses dois partidos disputam entre si o controle político sobre o Maranhão. No campo econômico, nós temos a decadência, um momento de decadência da lavoura agroexportadora algodoeira. E isso acaba afetando todos os setores da sociedade, principalmente as camadas mais populares. E nesse sentido nós temos uma grande massa de miseráveis vivendo, sobretudo no interior da província. Temos muitos miseráveis vivendo em São Luís, mas temos muito mais miseráveis vivendo no interior da província.
Temos uma grande massa de vaqueiros, uma grande massa de artesãos, uma grande massa escravizada, e são essas pessoas que, reivindicando melhores condições de vida, reivindicando uma luta abolicionista, reivindicando o acesso à terra, reivindicando o acesso à dignidade, são essas pessoas que vão se constituir, sobretudo, no braço armado da balaiada, no braço armado deste conflito que agitou, que movimentou o interior do Maranhão. São Luís sentiu muito pouco os efeitos da balaiada. A imprensa local repercutiu muito a balaiada, sobretudo o jornal Bem-TV, de propriedade do partido Bem-TV. A imprensa culpava o governo Cabano, a imprensa exigia medidas, a imprensa ora apoia, ora condena o movimento, mas a balaiada se constituía, sobretudo, no movimento do interior. A capital pouco percebeu a ocorrência desse conflito.